Jesus usava a lei da atração? O segredo escondido nas parábolas. Antes de começarmos, quero pedir uma coisa muito importante. Se você está gostando do conteúdo e quer continuar essa jornada de transformação espiritual, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nada. Curta o vídeo para mostrar que você está pronto para manifestar sua verdadeira essência. Aqui, você vai encontrar conteúdo profundo que vai te ajudar a alinhar sua mente e espírito com o universo. Então, não perca a chance de fazer parte dessa comunidade e comece agora a sua transformação. Você já parou para pensar que talvez, só talvez, Jesus Cristo já soubesse tudo sobre a lei da atração, muito antes que o mundo moderno sequer sonhasse em colocar esse nome em palavras? E se eu te dissesse que as parábolas que você leu, ouviu ou ignorou durante a sua vida, escondem códigos espirituais tão poderosos que podem alterar completamente a forma como você enxerga o universo, sua fé e o próprio ato de manifestar? Pois é. Talvez a maior conspiração espiritual da história não tenha sido uma mentira, mas sim uma verdade tão profunda que o mundo não estava preparado para ouvir. Porque o que está oculto nas entrelinhas dos evangelhos é mais poderoso do que qualquer livro de autoajuda jamais escrito. E se você souber onde olhar, o véu começa a cair. Jesus não falava por acaso. Ele falava em códigos. E quem tinha ouvidos para ouvir, ouvia. Mas quem vivia na superfície, se perdia no literal. As parábolas não foram apenas histórias. Foram mapas. Mapas espirituais para acessar o reino de Deus, que, nas palavras dele, não está fora. Está dentro de vós. E o que é a lei da atração, se não essa conexão direta com o reino interior, com a centelha divina que habita cada um de nós? A lei da atração, apesar do nome moderno e de toda a roupagem New Age que lhe foi dada, é apenas a reedição de um princípio ancestral. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Jesus já dizia isso. E não foi uma nem duas vezes. Ele viveu esse princípio. Ele ensinou esse princípio. E ele o demonstrou com milagres. Mas a pergunta que ninguém quer fazer é: por que ninguém percebeu isso antes? Porque o medo é a maior prisão da mente humana. E o medo nos ensina a adorar o que está fora, a depender de rituais, a terceirizar o nosso poder. A religião organizada, com raras exceções, se tornou o maior obstáculo ao despertar. Porque um ser desperto não se curva a dogmas. Um ser desperto ouve a voz do Cristo interno. E essa voz é a verdadeira lei da atração. Jesus usava a lei da atração? O segredo escondido nas parábolas. Durante séculos, as palavras de Jesus foram reverenciadas, repetidas em sermões, citadas em livros sagrados e ecoadas por templos ao redor do mundo. Mas o que a maioria das pessoas não percebe, ou teme perceber, é que Jesus não era apenas um líder espiritual. Ele era um mestre da vibração, um alquimista da mente, um condutor da energia universal que governa o cosmos, a lei da atração. Ele não chamava isso por esse nome. Não usava a linguagem moderna da física quântica. Mas em cada uma de suas parábolas, em cada cura, em cada milagre, havia códigos vibracionais escondidos. Era como se estivesse deixando mapas secretos, cuidadosamente disfarçados de histórias simples, que apenas os despertos poderiam decifrar. E se você está ouvindo isso agora, talvez você seja um desses despertos. Prepare-se. Porque o que será revelado aqui pode alterar para sempre a forma como você enxerga a espiritualidade e a realidade. Pomba a semente da mostarda, o microcosmo do infinito. A fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Imagine isso, um grão minúsculo, quase imperceptível. Algo que poderia se perder com um simples sopro de vento. E, ainda assim, Jesus escolheu exatamente essa imagem para ilustrar o maior poder que um ser humano pode acessar, o poder da criação consciente. Ele não disse que era preciso ter fé do tamanho de uma montanha. Disse que bastava a fé do tamanho de uma semente minúscula, desde que fosse genuína, viva, constante. Porque uma semente, quando colocada na terra certa, cresce. E ao crescer, transforma-se. E ao se transformar, modifica tudo ao seu redor. Essa é a metáfora espiritual por trás da lei da atração. O que você planta em sua mente, mesmo que pequeno, mesmo que imperceptível aos olhos humanos, germina, cresce e molda o mundo ao seu redor. A realidade é o reflexo vivo do seu jardim interior. Quando Jesus falava em mover montanhas, ele não se referia ao relevo do planeta. Ele se referia aos bloqueios internos, aos medos, às estruturas mentais limitantes que mantêm o ser humano preso à escassez e à dor. E dizia: com fé, você pode dissolver tudo isso. Porque a fé não é só crença,
é vibração sustentada. Faísca seja feito conforme a tua fé, a realidade como espelho interno. Poucos compreendem o poder dessas palavras, seja feito conforme a tua fé. Elas não são apenas um elogio à crença pessoal. São uma revelação de que a fé é o molde invisível da matéria. É o campo energético que atrai, molda e organiza o mundo físico. Tudo aquilo em que você crê com convicção, seja para o bem ou para o mal, você materializa. Jesus não disse conforme minha vontade ou conforme o destino. Ele apontou para você, para o centro da sua consciência. Porque é ali, na câmara secreta do seu ser, que toda manifestação começa. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada imagem mental cultivada com fé, são comandos enviados ao universo. São ordens vibracionais que não podem ser ignoradas. E o universo, como um espelho cósmico, retorna exatamente aquilo que você emitiu com força e certeza. Jesus sabia disso. Sabia que a fé não era uma esperança cega, mas uma alavanca espiritual. Uma tecnologia da alma. E por isso ele dizia: se você crer que pode andar sobre as águas, você andará. Balão de fala, peça e receberá, o ciclo espiritual da manifestação. Essa frase é tão conhecida que virou clichê. Mas sua profundidade continua sendo ignorada. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Você já se perguntou por que Jesus usou 3 verbos? Pedir, buscar, bater? Essas 3 etapas são o mapa vibracional da manifestação. Pedir é declarar ao universo o que se deseja. Mas não apenas com palavras, com intenção. Com clareza. Com emoção. É o momento em que a semente é lançada ao campo quântico. Buscar é alinhar sua frequência ao desejo. Significa eliminar os ruídos mentais, as crenças limitantes, os medos que sabotam o pedido. É o momento do cultivo da semente. Bater é agir como se o que foi pedido já estivesse vindo. É caminhar com fé antes de ver o chão. É a vibração da certeza, que abre portas que estavam ocultas. Jesus não apenas pregava a fé. Ele ensinava técnicas de cocriação vibracional. Mas fazia isso com histórias e metáforas para que apenas os atentos, os preparados, os prontos para despertar, compreendessem. Botão de repetição: o reino de Deus está dentro de vós, o portal interior. Entre todas as frases de Jesus, talvez nenhuma tenha sido tão ignorada, ou tão temida, como esta. O reino de Deus não virá com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é um terremoto espiritual. Porque derruba a ideia de que o sagrado está fora. Derruba a ideia de que Deus mora em templos, em estátuas, em estruturas externas. Agora pare por um instante e reflita: por que Jesus usava parábolas e não explicações diretas? A resposta está nas camadas de consciência. Quando a alma ainda dorme, ela não entende a linguagem do espírito. Ela precisa de histórias, de metáforas, de símbolos que toquem o inconsciente e acordem, aos poucos, o espírito adormecido. Jesus falava em parábolas porque sabia que nem todos estavam prontos para ouvir a verdade nua e crua. Era necessário plantar sementes. E é assim que a lei da atração age também, como uma semente lançada no campo do invisível, que germina no silêncio até romper a barreira do mundo visível. Em Mateus 13, Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. O que ele estava dizendo? Que muitos estavam cegos espiritualmente, incapazes de enxergar além da matéria. Incapazes de perceber que cada palavra dele era uma chave, uma senha, uma vibração codificada para acessar planos superiores da existência. E aí está o segredo: a lei da atração é vibração. Jesus falava com vibração. Seus ensinamentos carregavam uma frequência espiritual tão elevada que somente quem estava em sintonia poderia captar. Era como uma transmissão oculta, uma frequência angelical que atravessava o véu da realidade física e semeava luz na alma dos despertos. Mas o que as parábolas têm a ver com a manifestação? Tudo. Cada parábola era uma lição prática de como o universo espiritual funciona. Tomemos, por exemplo, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e Jesus fala sobre os diferentes tipos de solo. Uns áridos, outros pedregosos, outros férteis. Essa parábola é uma metáfora brutalmente direta sobre a lei da atração. O semeador representa o espírito, que lança a semente do desejo, da fé, da palavra. E o solo representa nossa mente, nossa alma. Uma mente cheia de medo, dúvida, ego e distrações é como o solo pedregoso, a semente não vinga. Mas uma mente purificada, silenciosa, voltada para o alto,
torna-se solo fértil. E ali, a semente germina, cresce e frutifica. Jesus estava literalmente dizendo: alinhe sua mente, limpe seu interior, e o reino surgirá. Agora pense na parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Ainda que é a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Esse é o segredo da manifestação condensado numa única imagem: um pensamento, um desejo sincero, uma intenção pura, mesmo que pareça insignificante, se lançado com fé verdadeira, cresce. Se manifesta. Expande. O grão de mostarda representa o pensamento alinhado com o Espírito. Você está entendendo o que Jesus estava dizendo? Ele ensinava o poder da criação consciente. Ele mostrava que o invisível governa o visível. E que tudo começa dentro. A mente é o templo. O coração é o altar. E a fé é o sacrifício invisível que move os céus. Essa frase é um terremoto espiritual. Porque derruba a ideia de que o sagrado está fora. Derruba a ideia de que Deus mora em templos, em estátuas, em estruturas externas. Jesus estava dizendo: você é o templo. A divindade vibra dentro de você. O universo que você busca está em sua consciência. E essa é a verdade mais poderosa da lei da atração. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é, depende do que você reconhece dentro de si. Se você sente que é escasso, você atrai escassez. Se sente que é indigno, você atrai rejeição. Mas se sente que é filho da fonte, se reconhece que o reino está em você, então você vibra como um criador consciente. E tudo muda. Lista parábolas, códigos de sabedoria vibracional. Você já se perguntou por que Jesus raramente explicava suas parábolas ao povo? Ele dizia: ao povo falo em parábolas, mas aos meus discípulos, explico em particular. As parábolas eram como portais vibracionais. Histórias simples por fora, mas cheias de códigos quânticos por dentro. Aquele que ouvia com o coração, decifrava. Aquele que ouvia apenas com a mente, se perdia na superfície. A parábola do semeador, por exemplo, é um tratado sobre o campo mental. As sementes que caem à beira do caminho, em solo rochoso, entre espinhos ou em terra fértil, são os pensamentos lançados na mente humana. A colheita, ou a falta dela, depende de como cada um cuida do solo da própria alma. Jesus usava essas imagens porque sabia que o poder está no subconsciente. Que as metáforas penetram mais fundo que os discursos diretos. E que o verdadeiro despertar não acontece pelo intelecto, mas pela vibração. Pessoa com as mãos postas: em verdade vos digo, o comando vibracional. Sempre que Jesus dizia em verdade vos digo, ele estava fazendo mais do que anunciar uma revelação. Ele estava decretando. Ele usava essa frase como um código de ativação espiritual. É como se dissesse: preste atenção. O que direi agora não é apenas uma ideia. É uma verdade vibracional. Jesus sabia que a palavra tem poder. Que o verbo é semente. Que o som é frequência. Por isso, suas palavras eram carregadas de energia criadora. A Bíblia começa dizendo: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Não foi um gesto. Não foi um esforço. Foi um comando falado. E Jesus seguia esse mesmo padrão. Quando dizia levanta-te e anda, ele não fazia um pedido. Ele emitia uma frequência de cura. Uma onda vibracional que reprogramava a matéria. Você também pode fazer isso. Mas precisa aprender a vibrar com a fé que ele vibrava. Sem dúvida. Sem medo. Com alinhamento pleno entre mente, emoção e espírito. Cadeado fechado porque isso foi escondido por séculos? Essa talvez seja a parte mais perturbadora. Por que esses ensinamentos não foram revelados com clareza? Por que as igrejas focaram tanto em culpa, medo e pecado, e tão pouco em poder, vibração e criação? Por que um ser humano que descobre seu poder interior não é controlável? Um ser que entende que manifesta a sua realidade com a mente não precisa de intermediários. E um espírito livre, alinhado com a fonte, rompe com os sistemas de dominação. Por isso esconderam, deturparam, queimaram livros, silenciaram místicos, transformaram o Cristo vibracional em uma figura distante, intocável, e apagaram o mapa que ele deixou. Mas o mapa está sendo redescoberto. Agora. E você faz parte disso. Alta atenção à nova era da consciência, o Cristo interior. O Cristo não é apenas um homem do passado. É um estado de consciência. E quando você começa a aplicar o que Jesus realmente ensinou, fé vibracional, pensamento criador, silêncio interior,
poder do Verbo, você ativa o Cristo dentro de você. A lei da atração não é uma moda. É um princípio eterno. E Jesus era seu mestre mais antigo. Se esse conteúdo ressoou com sua alma, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós revelamos as verdades que eles esconderam. Aqui, a espiritualidade volta a ser um caminho de poder, consciência e despertar. Você não está só. A jornada apenas começou.